cara vive a vida do jeito que ele quer, fazendo a sua própria vontade, seguindo o plano que ele mesmo traçou para a sua própria vida. Mas ele acha que de uma forma misteriosa, Deus está nos bastidores do mundo espiritual, corrigindo as besteiras que ele vai fazendo ao longo da vida e manipulando circunstâncias e situações para que no final seja feita a vontade de Deus para a vida dele. Tu é doido, é? Olá meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Aqui é um canal onde eu mostro como eu entendo e pratico diversos assuntos da Palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre essa expressão tão famosa, Deus está no controle. Até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, quando em situações difíceis, situações de desespero, elas gostam de citar isso. Deus está no controle. Mas será que Deus está no controle? Antes de tudo, eu quero te mostrar que sim, realmente Deus está no controle. Mas Deus está no controle de quê? Porque tem coisas que Deus está no controle, mas tem coisas, meu amigo, que Ele deixou o controle para mim e para você. Quando eu vou falar, por exemplo, da escatologia, que é um assunto que fala sobre os eventos que vão acontecer no futuro, no tempo do fim, eu gosto de dividir em escatologia geral e escatologia individual. O que é escatologia geral? Escatologia geral fala dos eventos gerais e globais que vão acontecer. Arrebatamento, tribulação, segunda vinda de Jesus, a prisão de Satanás, o reinado de Cristo aqui na Terra. Então esses são eventos gerais e globais que vão acontecer. E esses eventos dependem exclusivamente da soberania de Deus. Mas a escatologia individual diz respeito a em que grupo nós vamos estar quando esses eventos começarem a acontecer. E eu quero te falar que isso não está no controle de Deus. Nossas escolhas vão determinar em que grupo nós vamos estar quando os eventos que estão no controle de Deus começarem a acontecer. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, em Hebreus capítulo 6 fala sobre as 6 doutrinas dos princípios elementares de Cristo, e uma das 6 doutrinas que tem lá é a ressurreição dos mortos. Então, Deus, de forma soberana, vai ressuscitar todos os mortos. Isso depende da soberania de Deus. Mas se nós vamos estar na ressurreição para a vida, ou se nós vamos estar na ressurreição para a condenação, meu amigo, isso não depende de Deus não. Isso depende das decisões que eu e você tomamos enquanto estivemos em vida. Hebreus 6 fala que depois da ressurreição dos mortos, vem a última doutrina, que é o juízo eterno, ou julgamento eterno. É onde essas pessoas que vão ressuscitar serão julgadas. Então, de forma soberana, Deus vai ressuscitar e julgar todas as pessoas da terra. Mas se nós vamos participar do julgamento dos salvos ou do julgamento dos pecadores, isso não está no controle de Deus, meu amigo. Isso está no meu e no seu controle. Depende das decisões que eu e você tomamos. Pessoas, elas pensam que pelo fato de Deus ser soberano, então se Deus quer uma coisa, essa coisa que Ele quer vai ter que acontecer, meu amigo. Porque Deus é soberano. Mas eu quero te falar que o fato de Deus ser soberano não quer dizer que Deus pode fazer tudo que Ele quer, não. E não. Sabia que a Bíblia diz que Deus não pode mentir? Sim, Deusão, soberano, todo poderoso, não pode mentir. A Bíblia diz que ele não pode ser tentado pelo mal. A Bíblia diz que ele não pode se arrepender. A Bíblia diz que ele não pode voltar atrás do que ele fala. Deus não pode, meu amigo. Então eu quero te falar que pelo fato de Deus ser soberano, tem coisa que ele quer que não está acontecendo. E tem coisa que ele não quer que está acontecendo. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Está aí. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o que foi que Deus determinou pela sua soberania? Ele vai salvar só quem crê, meu amigo. Agora eu te pergunto, Deus quer salvar só quem crê? Não. Deus quer que todos sejam salvos. Mas o que foi que ele determinou de forma soberana? Vai ser salvo só quem crê. O que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o desejo de Deus? Que ninguém pereça. Mas o que foi que Deus determinou pela sua soberania? Ele vai condenar quem rejeitar a salvação. Então eu quero te falar que as determinações de Deus, elas são liberadas através da soberania de Deus. Mas a vontade, o desejo de Deus, ele é limitado pela vontade do homem. Muitas vezes nós que defendemos o livre-arbítrio, e eu creio nisso, que Deus deu o direito do homem escolher, talvez a gente não parou para pensar ainda o tamanho da responsabilidade que Deus jogou em cima de nós, quando ele nos deu o direito de escolher. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunho
testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua semente. Ele propõe, mas quem escolhe sou eu. Mas ele ainda dá a dica. Olha, escolhe a vida. Mas não é ele que escolhe por mim, sou eu que escolho. Você precisa entender que quando Deus nos deu o poder de escolher, ele perdeu o poder que ele tinha de nos obrigar a fazer o que ele quer. Existem vários textos que falam sobre isso. Em Mateus 23:37, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele quis uma coisa e essa coisa que ele quis não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não quiseram. Em Atos 7:51, Estevão diz: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Do mesmo jeito que os pais daqueles religiosos resistiram ao Espírito Santo, aqueles religiosos também estavam resistindo ao Espírito Santo. Eu quero te falar, meu amigo, que Deus não é irresistível. Sim, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela pode sim não estar acontecendo. Porque o que Deus está no controle? Deus está no controle dos eventos gerais e globais. Mas em se tratando de vida individual e particular, meu amigo, quem está no controle é tu. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Você nunca parou para se perguntar por que existem tantas orientações na Bíblia e tantos exemplos de pessoas que obedeceram a palavra de Deus e tiveram um fim glorioso, e tantos exemplos de pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e tiveram um fim trágico? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Todos esses alertas foram escritos para a gente saber que existem consequências nas decisões que nós tomamos. E Deus não vai anular essas consequências. Deus está no controle dos eventos gerais, mas no que se trata de evento individual e vida particular, nós estamos no controle. E para a vontade de Deus acontecer na minha vida, eu tenho que escolher a vontade de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Existem muitas pessoas que leem esse texto e ele entende o texto assim: não, se eu for infiel a Deus, Deus permanece fiel a mim. Não é isso, criatura, que está dizendo. Leia aí como é que o texto começa. Fiel é esta palavra. Se somos infiéis, infiéis a quê? A esta palavra, ele permanece fiel. Fiel a quê? A mim? A mim não, meu irmão. Fiel à palavra. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar o que ele diz. Então, se eu for infiel à palavra, ele permanece fiel à palavra dele. Porque ele não pode negar o que ele diz. Em uma linguagem bem clara, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, meu amigo, que Deus não vai invalidar o que ele diz para ficar do lado de ninguém. Nós só vamos provar da fidelidade de Deus andando na palavra dele. Eu quero te falar que se nós escolhermos obedecermos à palavra de Deus, todos os direitos e privilégios que ele garante vão se realizar na nossa vida. Mas se nós escolhermos desobedecermos a palavra de Deus, todas as consequências e todos os prejuízos que ele garante também vão acontecer na nossa vida. Quando as pessoas ouvem falar sobre isso, vem logo um pensamento: ah, mas Deus me ama. Claro que Deus te ama. Deus me ama também, aleluia, graças a Deus. Mas eu quero te falar que o amor de Deus, ele não vai anular as consequências das nossas decisões erradas. O que ele vai fazer? Ele vai alertar para que a gente decida corretamente. Mas se ele me ama, por que ele não anula? Porque ele não pode. Mas, irmão, isso não é ruim? Não, pelo contrário. Isso é uma segurança que nós temos. Se nós cremos nessa palavra e lançarmos de cabeça sobre ela, Deus, de forma soberana, sem a ajuda de ninguém, ele garante que vai acontecer aquilo que ele promete. Então, se você estava achando que Deus está no controle, eu quero te falar que o controle está na sua mão. Ouça o que a Bíblia diz para que você tome suas decisões de forma correta e use esse controle de forma sábia. Então, se você gostou dessa mensagem, dê a sua curtida, clique em compartilhar com outras pessoas, porque certamente elas também serão alcançadas através dessa palavra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Semanalmente eu vou estar postando vídeos trazendo mensagens como essa. Seja abençoado na prática da palavra.